Ah, o sonho comanda a vida e nós somos senhores das nossas, capitão da nossa alma, senhores do nosso destino. São coisas que diz-nos muito. A próxima oradora foi uma pessoa que, quando fez a sua apresentação assim de nome, assim informal, na primeira edição da Academia aqui no Porto, em que eu estive presente, ela disse algo que eu fiquei com aquilo na cabeça. Disse que em casa ela tem um Mandela, ou teve um Mandela. Eu fiquei curioso, queria perceber como é que alguém tem um Mandela em casa, quando Mandela é uma figura que mesmo quando alguns colegas meus da primeira edição foram à África do Sul, não conseguimos chegar perto. Só tivemos na cela dele, em Robben Island. É uma pessoa que é escoteira, também dá muito aos outros, é simples, do que eu reparo dos dias em que passamos nas sessões na Católica. É humilde, tranquila, alguém que não precisa de muito para impressionar. Convosco, sem mais demora, porque eu já estou a alongar muito, eu tive a sorte e o privilégio de ter duas Marianas. Portanto, a Nália, tu tiveste uma empresa que processava os pais por meterem nomes estranhos nos filhos. Eu aqui acho que vamos processar os pais por meterem nomes iguais a duas meninas. Mariana Sá, é a tua vez. Boa tarde. A minha apresentação é um bocadinho diferente da dos meus colegas, porque quando me propuseram a falar sobre a minha história de vida, é um campo de que eu não gosto de falar. Não porque não tenha ultrapassado, mas porque simplesmente nunca falei sobre isso. E o que eu vos vou contar hoje é algo que eu nunca na minha vida verbalizei desta maneira. E tudo vai para a minha mãe, que está lá em cima. Eu escrevi uma história que se intitula Anjos da Guarda. Tal como todas as histórias, a minha também traduz um espírito e uma personalidade fundamentadas num passado sempre presente. Eu nasci no ano de 1993, exatamente no dia 24 de julho. Acho que se pode afirmar que desde esse dia a minha personalidade se começou a definir e as circunstâncias existenciais por que todos passamos circunscrevem aquilo que somos, o nosso presente. Eu não me lembro exatamente da data, mas sei que era de noite. Eu tinha uns 9 ou 10 anos e chegava da natação com o meu irmão mais novo. Chegávamos a casa e ouvimos gritos. Tentamos abrir a porta, mas do outro lado, o meu pai, num ato monstruoso, espancava a pessoa mais importante da minha vida, a minha mãe. Do que se passou exatamente naquela noite, lembro-me de tudo. Lembro que a primeira coisa que fiz foi tentar empurrar a porta com toda a força, mas sem efeito. E a segunda foi tapar os ouvidos do meu irmão e gritar por ajuda. Ela apareceu, mas um pouco tarde. O que se passou então foi que naquele instante tão longo, a minha vida ficou definida por um eu que ainda goza de instabilidade e medos completamente inquietantes. Eu era uma criança, mas mais criança eram os meus 2 irmãos, o Marcos e o Isaac. E todos sabemos que as crianças são o alvo de toda a nossa proteção. Então, eu decidi naquele passo que ser criança não era para mim e fui obrigada a ser a mãe da minha própria família. No meio de tanta rebelia, havia um eu. Meio abafado e escondido na sombra, o meu padrasto. Entre desgraça e bonança estava ele e foi o meu passo de sabedoria e valores que nunca decifrei. Até que nesta linha da vida conheci a academia, estudei e percebi que afinal eu tive tanta sorte. Eu fui abençoada com o meu próprio Nelson Mandela e ainda acompanhado pela sua rainha, a minha mãe. Aprendi que a força se preenche pelo coração, que o respeito é autêntico e tão, mas tão importante. Aprendi que cada adversidade é uma ponte e que todos somos bons, mesmo quando somos maus. O meu grande marco foi a violência doméstica,
ao qual a minha mãe respondeu defendendo-se legalmente e socialmente, instruindo-me com ideais totalmente opostos à discriminação e favorecendo a luta de quaisquer direitos que potenciassem a mulher como um sexo equiparado ao sexo masculino. Eu cresci com valores como a igualdade, o trabalho mútuo, a equidade, a valorização do outro pelo simples facto de que é pessoa, independentemente de todas as características que lhe estejam associadas. Assim, hoje, eu não culpo nem julgo a vida. Eu compreendo que a minha personalidade se criou com todos aqueles valores, mas melhor do que isso, hoje eu percebo que todos somos abençoados com anjos da guarda, se a nossa condição for vivermos porque os outros vivem. Este foi um percurso lento, mas altivo. As decisões nem sempre foram as melhores, mas todas foram necessárias. É muito fácil desmotivar e deixar cair a nossa autoestima no poço que vai ficando fundo e cada vez mais fundo, mas o truque é capacitar-nos das nossas competências e atribuir força quando tudo parece ser pesado. Em 2006, o meu anjo da guarda decidiu dar-me uma pista e cruzou-me com os escoteiros. É neste movimento que eu descubro que tenho qualidades tão apetecidas e acarinhadas por todos que começa a desenvolver-se a melhor relação e o apoio de toda a minha vida. Nos escoteiros, é especial ser eu própria. Trabalhamos como um coletivo, ninguém é esquecido. E os amigos, esses são para a vida. É lá que começo a descobrir o que é a liberdade e que isso a prazo uma responsabilidade bem vincada. Começo a conhecer-me, a testar-me, a moldar-me. Mas a melhor sensação é sentir-me completamente protegida. Aqui, nada me pode acontecer. Nesta atividade, é crucial perceber o conceito de trabalhar para e com os outros. E aqui surge um enorme desejo de valorizar a responsabilização e atuação a nível social. Esta pista de que vos falo veio na melhor altura. Eu sonhava ser bióloga e estudava ciências, mas nesta altura eu era tão imatura que não percebia que estudar era crucial. Então desisti, optando pela via mais simples. Decidi tirar um curso profissional relacionado com a área do ambiente. Mas o meu anjo da guarda acenou para o lado, não. E eu entrei para o curso de animação sociocultural. Hoje sinto-me realizada. Descobri que nisto eu sou realmente boa. Só há pouco tempo percebi que o meu anjo da guarda, ao inscrever-me nos escoteiros, estava a querer mostrar-me que eu não tinha um, mas 2 sonhos. Simplesmente, o segundo ainda estava por detectar. Com toda esta história, é simples perceber que o anjo da guarda não é entidade espiritual porque me rejo, ou a minha mãe, ou o meu padrasto, mas sim todas as pessoas que cruzam a minha vida e deixam a sua pegada bem intrínseca. Por isso, hoje eu vos agradeço por neste dia serem o meu anjo da guarda. Obrigada.